Boa noite! Sejam bem-vindos nesse dia de feriado, quinta-feira, dia de live, dia de convidado no LM Talks. Que bom ter vocês aqui comigo, sejam muito bem-vindos. Para quem vai chegando, vou apresentando para vocês o que é o LM Talks, de onde é que nasceu o LM Talks. Seja muito bem-vindo, todos vocês que estão chegando nesse dia de feriado. Vamos bater um papo, vamos conversar sobre coisa interessante, sobre liderança, sobre gestão, que é realmente gestão 4.0. Então hoje, para vocês que estão chegando aí, sejam bem-vindos ao LM Talks, um projeto que nasceu no meu coração com o desejo de conversar com esses líderes e gestores. Entender um pouco o que está por trás desse crachá, desse título, mas entender principalmente o que é que motiva, quais as razões de fazerem o que eles fazem. Então, com esse objetivo, o LM Talks vai a toda semana, a cada 15 dias, a gente vai sentir o fluxo e o movimento, trazer convidados para conversar com vocês sobre como é estar nesse lugar de inspiração, de liderança, de gestão, como é que a gente conduz. Seja muito bem-vinda, Neide, Lica, Nelson, um prazer ter vocês aqui. Para você que está chegando e que já sabe qual é o nível de conteúdo que a gente entrega aqui, dispara um aviãozinho, convida alguém, porque a gente vai conversar hoje sobre gestão. Helena, seja bem-vinda, Helena. Eu preciso saber se vocês conseguem me ouvir e me ver bem, se vocês puderem dar um sinalzinho aí com legal, apenas para poder ter a certeza que o áudio tá bacana, que vocês conseguem me ver bem. Enquanto a gente espera o nosso convidado chegar, eu vou... Tá bacana então? Obrigada, Neide, obrigada por contribuir aí com essa informação. Então, como vocês sabem, eu sou consultora, eu sou empreendedora, consultora de gestão 4.0 e a minha motivação veio da necessidade de querer compartilhar com vocês o que realmente passa na mente desses gestores. Como é que eles se comportam, que inspira eles, por que eles fazem o que eles fazem. Então, daí que nasceu o LM Talks, a cada semana a gente vai trazer um convidado e hoje a gente vai estar aqui com o André Fraga. Se você ainda não conhece, vai ser bem bacana te apresentar o André Fraga, ele já vai chegando por aqui. Ele que tem um manifesto, uma motivação muito bacana que realmente chamou minha atenção pela performance dele aqui na nossa cidade de Salvador. Alguém com um mindset super disruptivo, super inovador e que realmente tem agregado valor na sua caminhada e que eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Seja bem-vinda, Tania, Edson, Lívia Cerqueira. É uma grande alegria ter todos vocês aqui. E quem já sabe do nível de conteúdo que a gente compartilha aqui, é hora de mandar o aviãozinho e convidar alguém. Quinta-feira de noite, feriado, tá em casa, vamos bater um papo nutritivo. Lembra lá o que eu falei? Nossa mente anda obesa de informação, mas às vezes elas não são informações nutritivas. Agora é hora da gente alimentar o nosso mindset com coisa bacana, com coisa boa e com realmente informação que vai fazer diferença. Por isso que existe esse canal, foi por isso que eu criei esse canal aqui, para que a gente consiga realmente elevar o nível das nossas conversas e trazer conteúdo que gere impacto, que gere valor. Sem muitas delongas, André já está por aqui. André, se você puder me dar um oi aqui, seja bem-vindo. Prestes, Tati, que alegria ter você aqui, Tati Assad. Me dá um oi aqui, André, para eu poder. Núria, seja bem-vinda. A galera vai chegando e quem está chegando vai convidando, porque hoje a gente vai falar sobre muita coisa muito bacana e interessante. E eu quero apresentar a vocês, André Fraga. Vou compartilhar como é que eu conheci ele. Pronto, olha ele aqui, bora lá. Mando ele aqui essa live para bater esse papo em plena quinta-feira, feriado, mas eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com informação de qualidade. André, você aceita o meu request aí, por favor, para que você tenha acesso. Bem-vinda, Núria, direto de São Paulo, que alegria ter você aqui conosco. Estamos aguardando. Fabi, seja bem-vinda. Muito legal ter todos vocês aqui. Continuam me ouvindo e me vendo bem, a internet hoje está rodando legal. A última vez aí eu tive vários problemas de conexão, mas hoje a conexão está fluindo muito bacana. André, continua aguardando você aceitar o meu request para a gente poder entrar aqui ao vivo e começar a bater o nosso papo. Que bom, Prestes, que tá tudo ok. Dos Estados Unidos? Que legal! Seja bem-vindo, Nanda, seja bem-vinda você aqui também. Muito bom. Está ótimo, que bom. Eu mudei aqui, eu utilizei algumas táticas novas aqui, um tripé, um microfone, para garantir que a qualidade se mantenha no nosso diálogo, no nosso bate-papo aqui. Vamos ver se o André consegue entrar aqui agora comigo.
Tá com alguma dificuldade aí, André? Compartilha aqui comigo para ver se eu consigo lhe chamar de novo. Tem uma caixinha de interrogação logo embaixo. Você mandou? Bora ver aqui. Eu também tinha mandado para você. Eu acho que agora entra. Também mandei para você agora. Ele está conectando. Seja bem-vindo, querido. Tudo bem? E aí, tudo bom? Vai, Lilian. Eu não estou conseguindo te ouvir. Peraí, deixa eu ver se tem algum problema aqui com o meu áudio. Vocês conseguem ouvir André? Dá um oi aí para ver se vocês estão ouvindo ele bem. Oi, pessoal. Estão me ouvindo aí? Eu acho, então, que é o meu microfone. Eu vou desativar ele aqui para ver se roda melhor. André. Oi. Agora conectei com você. O El deu pane aqui com o meu microfone, mas bora nessa que você consegue me ouvir bem? Massa, tô ouvindo bem. Pronto, que bom ter você aqui, uma alegria muito grande a gente poder bater esse papo e compartilhar um pouco da sua jornada como líder, como gestor. Na verdade, as coisas que realmente fazem de você esse líder gestor e assumir e aceitar sentar nesse lugar aí, que às vezes é bem desafiador, né, meu amigo? Então, primeiramente, eu quero agradecer de você ter aceito o nosso convite e que você, por favor, se apresente para quem ainda não te conhece aqui no nosso canal. Obrigado pelo convite, você, Lilian, pela oportunidade de a gente bater esse papo. Dizer que é muito bacana a gente... Na verdade, é sempre uma troca, né? A gente sempre fala um pouco, ouve bastante e, de alguma forma, sai aqui com um pouco mais de conhecimento. Meu nome é André Fraga, como você falou, né? Eu costumo me classificar, diríamos assim, como um carioca, um baiano que nasceu no Rio de Janeiro. Eu sou carioca de origem, diríamos assim, mas muito mais baiano de alma, muito mais culturalmente baiano hoje do que qualquer outra coisa. Sou engenheiro ambiental, né, minha graduação na engenharia ambiental, tenho uma pós-graduação em gerenciamento de projetos na Fundação Getúlio Vargas e também faço, hoje, nesse momento, tento fazer um doutorado na USP. Eu fui secretário de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência nos últimos anos aqui na nossa cidade. E como você falou, é diríamos, um espaço muito desafiador, com várias questões que, de fato, nos desafiam todos os dias. Legal. E compartilhar aqui um pouquinho com a turma. Como é que eu conheci você? De onde é que veio? Na verdade, muita gente não sabe, mas eu tive a oportunidade também de um período de um ano contribuir com o nosso município, trabalhando junto com a McKinsey no Planejamento Estratégico, na Secretaria Simples, que hoje é Simples, mas naquela época Secretaria Simples. E para mim foi uma alegria muito grande encontrar figuras como você lá. Na verdade, eu sempre tive... André está com um problema de conexão, está aí conosco, está aqui meio rodando, mas está aqui com a gente, beleza. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o seu trabalho mais de perto e fiquei muito impactada, porque eu realmente vi o quanto disruptivo estava sendo assistir aquilo numa gestão pública. E o primeiro momento, o primeiro contato que eu tive com o André foi um evento sobre Smart City, onde Salvador estava lá presente, com projetos lindíssimos, totalmente engajado, com um momento de reflexão sobre quanto a gente também poderia ser disruptivo e participar desse processo de inovação. Eu acho que você caiu, mas voltou aí, né, André? Deu um probleminha aqui na conexão. Na verdade, foi resolver um problema aqui rápido e aí deu problema. Tá, beleza. Então, eu estava só contextualizando como é que eu conheci você, de onde é que veio essa conexão, no momento em que eu participei do projeto Planejamento Estratégico da cidade de Salvador. Foi um período bem rico, porque eu conheci de perto a gestão pública, mas o que mais me chamou a atenção era assistir o quanto a gestão estava inovadora e disruptiva. E o primeiro contato que eu tive com você foi no evento de Smart City, aquele evento onde realmente a gente teve uma representatividade muito grande do engajamento da cidade de Salvador. Então, para a gente começar a bater um papo mais sobre o que realmente os seus valores e o que te norteiam e o que é muito do que eu acredito também, essa economia colaborativa, os projetos que você apresentou, eu acho que vale a pena um pouco você trazer essa linha do tempo. Como é que um ambientalista foi parar num cargo público? O que é que te motivou? De onde é que veio isso? O que, na verdade, te inspirou a assumir esse lugar e esse papel, André? Massa. Na verdade, se a gente começar ali do tempo, eu preciso voltar lá atrás, né? Porque nem tão atrás assim, né? Vocês estão vendo que eu tenho uma carinha de novinha. Ainda mais que eu cortei o cabelo hoje, tá? E, assim, na verdade, quando eu cheguei em Salvador,
Meu pai já morava aqui, eu vim morar e trabalhar com ele, e aí entrei na universidade para fazer engenharia ambiental. E na prática, foi aí que eu comecei, de alguma maneira, a ter me despertar para, de alguma maneira, a militância. Então, comecei ali fazendo movimento estudantil na universidade, né, do diretor acadêmico e tal. Depois eu fui já para o DCE, que é a representação de todos os estudantes da universidade. E aí depois eu fui para entidades estaduais, entidades nacionais, cheguei a ser o presidente da Executiva Nacional de Estudantes de Engenharia Ambiental. Uau. E aí você vai, de alguma forma... Porque o interessante é que quando você começa militando pelo seu curso, aí você passa militando pela universidade, daqui a pouco você está militando pela educação, enfim, pela sociedade, né? Pelo desenvolvimento, pela evolução. E aí, um dado momento, me deu vontade de ir além disso, e aí eu me filiei a um partido político, Partido Verde, e comecei a militar também no Partido Verde. Né? E também, enfim, no mesmo formato, porque eu também, como eu sou do Rio de Janeiro, né? Nasci fora, eu não tenho parentes em Salvador, nem na Bahia, então não conhecia ninguém na política. Então entrei pela porta, me filiei, comecei a participar, virei presidente do PV, em função da minha militância, do PV de Salvador em 2012, quando o prefeito Alcemir Neto foi candidato e foi eleito. E aí, nesse processo, né, foi bem interessante também esse processo do PV, foi bem bacana, porque foi uma grande experiência de gestão também. E aí, nesse processo todo, ele convidou, naquele momento, Ivanilson, que foi o secretário, e eu assumi a subsecretaria. Em seguida, Ivanilson saiu em 2014, e aí eu assumi a secretaria, e com o desafio de fazer a secretaria, de alguma maneira, decorar, porque o primeiro ano foi muito difícil, porque a gente chegou, né, todo mundo lembra que Salvador era tinha muitos desafios, né, do ponto de vista físico, gestão. Então, o primeiro ano da nossa gestão foi um ano assim de arrumar casa, a própria secretaria não existia, então você tinha que fazer todo o processo de criação da secretaria, regimento, CNPJ, enfim. Uhum. Então, foi bem complexo. Entendi. E isso é bem legal você dizer, porque assim, as pessoas às vezes olham o que você construiu agora, e quem olha Salvador hoje, dentro, eu vou fazer um recorte aqui especial para o que foi o que é a CECIS e o que você construiu. Então, a gente está aqui não falando, entrando na seara política, mas entender como você gestor conseguiu implementar o que realmente fazia sentido para você, o que você construiu nessa linha do tempo de luta do que você acreditava dentro de uma secretaria, dentro de uma gestão pública. O que às vezes as pessoas acham que é quase impossível, mas quando realmente a gente tem um propósito muito latente, quando esse propósito ele é evidente, a gente consegue ganhar espaço. Então, e olha que esses 2 últimos anos eu acompanhei de longe, eu estava fora do Brasil. E eu ficava assim, motivada. Eu lembro que eu compartilhava com você algumas fotos das ruas de Toronto, dos bancos que eu via, dos projetos. Eu disse assim, cara, Salvador está na mesma página. A gente está conseguindo construir esse ecossistema em Salvador. E isso, para mim, é que chamou a atenção. E essa foi a minha motivação de trazer você aqui. Porque o quanto você conseguiu ser disruptivo num padrão comportamental que a gente poderia imaginar. E isso vem de um DNA de gestor. Então, essa era a minha provocação para que você me dissesse assim, como é que você se viu, onde é que nasceu o gestor em André? Um engenheiro ambientalista que assume esse papel de protagonismo para mudar o cenário. Porque é o que você falou, quando você pegou Salvador, o cenário era completamente diferente do que a gente tem hoje. Sim. Isso é bem interessante, porque eu já fiz essas reflexões, né? E é um processo muito de aprendizado, porque eu estudei engenharia. Em que pese a administração, né, ela tem a origem na engenharia, né, porque boa parte dos teóricos da administração são originalmente engenheiros e trabalharam muito com aqueles fluxos inicialmente. Eu já pareci, eu passei por por exemplo, vou te dar um desafio que eu vivi, Lilian, que foi muito, muito marcante para mim. Quando eu estava em 2006, ou seja, tem quase 15 anos isso. 2006, eu era estudante de engenharia ambiental, e aí a gente foi para um evento, a gente foi para um congresso de estudantes em Minas Gerais, e chegamos lá, o pessoal lá do congresso falou, rapaz, você devia levar esse congresso para Salvador, organiza lá. E aí eu, naquela ousadia, falei, vamos nessa, vou organizar. Peguei e falei, ano que vem vai ser em Salvador. E aí apresentamos uma proposta, fomos aprovados, e aí quando eu voltei para Salvador, eu me deparei com esse grande desafio que é organizar um evento nacional. Uau. Assim, a internet não era o que é hoje, não existia o Simpla, não existia Facebook, Instagram,
existia muito mal o Orkut. Eu lembro que até que foi criada uma comunidade do Orkut. E às vezes eu ia dormir, eu lembro isso muito vivo, assim, eu ia dormir pensando assim, meu Deus, como é que eu vou organizar isso? E aí eu comecei a, enfim, obviamente, tinha uma equipe, tinha pessoas que estavam com a gente, todo mundo junto e tal, mas muito inexperiente, porque eu nunca tinha organizado, né, um evento nacional, se trazer gente do Brasil inteiro, disponibilizar local para dormir, local para comer, local para palestra, visita técnica, festa. Você tinha que providenciar tudo. E foi uma grande experiência de gestão. Acho que ali nasceu, no primeiro momento, a minha grande experiência de gestão. Depois, como presidente de entidades estudantis, eu também fui aperfeiçoando isso. Depois, como presidente do partido. Mas quando você chega no poder público, na gestão pública, é outro capítulo. Porque o poder público tem as suas próprias regras, né? Eu cheguei completamente inexperiente, né? Em 2013, quando eu cheguei, eu não entendia nada de licitação, de orçamento, de PPA, de LOA. E aí eu tive que também parar durante o início e estudar muito. Estudei bastante, lia muito para entender o que é cada coisa. Porque o governo ele tem muitas regras. Né? Você passou lá também, você sabe. Muitas regras que, em alguns casos, são grandes barreiras para a inovação. Então, eu acho que lá naquele evento nacional, hoje eu vejo que foi fundamental para a minha formação enquanto gestão, mas, obviamente, que eu aperfeiçoei isso sobremaneira durante a gestão pública, durante a secretaria. E aí você traz um aspecto bem importante para a gente compartilhar aqui com a turma, que é a questão do repertório. Às vezes as pessoas acham que você sentou naquele lugar lá e você já estava pronto, e que você já sabia tudo, e que você já estava com tudo orquestrado. E quando a gente fala de metodologias ágeis de gestão, e quando a gente fala questão do repertório, que cada experiência que você viveu lá atrás, ela foi importante e necessária para que você conseguisse chegar onde você chegou aqui. Então, para você que está nos assistindo, é muito olhar por trás dos bastidores, né? É muito entender que não é só aquilo que você estava pronto quando você sentou na cadeira, não. Toda essa diversidade de experiências que você viveu na sua jornada, com certeza elas contribuíram para chegar onde você chegou. Um ponto que eu queria conversar com você aqui, nós estamos vivendo um momento bem disruptivo também hoje no mundo. Sobretudo agora com esse pós-Covid, com esse movimento que está acontecendo. Mas eu entendo também que está sendo muito oportuno para a gente estar presente para essa transformação que o mundo pede, que o planeta pede. Você que tem como sua bandeira a questão do ambiental, você tem projetos que foram implementados em Salvador que eles são realmente reconhecidos mundialmente. Então eu queria que você falasse um pouco como é que você entende desse momento que nós estamos vivendo, que é essa transição da economia mais soft, dessa transição da economia mais colaborativa, onde o protagonismo humano se faz muito presente, a gente consegue dar vozes a coisas e a projetos e a pessoas que outrora não tinham tantas vozes assim. E muitos dos seus projetos falam isso. Então, eu levantei aqui alguns deles que, para mim, foram marcantes na sua jornada como gestor público. Mas, assim, para você falar um pouco como é que você vê essa transição de economia que nós estamos vivendo e como é que você entende a sustentabilidade, que é realmente uma bandeira que você traz muito forte e que eu, particularmente, acredito que essa é a virada, né? A questão de você realmente ser sustentável em todos os papéis que você exerce. É isso. O coronavírus, né, ele tem uma origem, né, que tem uma origem no nosso modelo de desenvolvimento. Ele tem essa origem, né, a forma como a gente está explorando os recursos naturais faz com que diversos vírus passem a atacar, a ocupar esse espaço. E aí o coronavírus foi a pandemia, mas poderiam ser outras pandemias. Eu estava estudando agora, recentemente, tem um vírus de uma floresta da Indonésia que chama Nipah. Esse vírus, na Universidade de Stanford, eles estavam falando alguns anos atrás que ele poderia ser a próxima pandemia. Acabou não sendo o Nipah. Se transformou. Ainda bem que não foi o Nipah, porque o Nipah tem 70% de morbidade. As pessoas, 70% que pegam, morrem. Então, essa origem dos vírus é uma demonstração de que a gente precisa urgentemente repensar os nossos modelos. Mas se você me perguntar, Lilian, assim, você acha que vai mudar, André? Não sei. Sincero, honestamente, eu acho que não vai mudar. Vai mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? De alguma maneira aqui. Eu estava até assistindo a gente teve uma reunião essa semana com o Gabeira, e ele falou que quem militou na esquerda, né? Quem
quem militou muito, eu militei muito tempo na esquerda. E a gente eu ainda tem como grande referência Che Guevara. E Che Guevara tinha uma teoria do homem novo. O homem novo, nós vamos construir o homem novo, o homem que não é ambicioso, que é comunitário e tal. Não existe isso, né? Ninguém constrói um homem novo. Né? É um processo de evolução que vai levar um bom tempo. Não vai ser uma política governamental que vai, em curto prazo, resolver isso. Porque as pessoas, cada pessoa é um mundo, cada cabeça... Seu tempo de evolução, né? É um mundo, exato. Então, as pessoas têm falado muito nisso, né? Que tem gente que vai evoluir isso. Eu acho que sim, tem pessoas que têm, né, em algum certo privilégio de poder, nesse momento, estar refletindo sobre a vida, talvez melhorem. Mas a maior parte da população, na prática, está passando um grande perrengue nesse momento, né? Porque, né, no Brasil, principalmente, na América Latina, a gente é muito desigual, tem muita gente que está passando fome nesse momento. Então, eu acho que, por um lado, eu acredito que uma parte vai avançar, mas, por outro lado, eu acho que passou o problema, Lilian, vai todo mundo voltar para o mesmo modelo que era antes. E aí nós vamos enfrentar pandemias e crises em períodos menores de tempo. Agora, eu acho, sim, que a economia colaborativa, esses novos modelos, por exemplo, eu antes da pandemia eu nunca tinha feito uma live, eu realmente não gostava muito. Agora não tem opção. Ou você faz live ou você não fala com ninguém. Né? As reuniões online, né? Aquele Yuval Harari, né? Que é o historiador que tem feito grandes debates, enfim, ele falou que na universidade que ele dá aula em Israel, eles discutem há anos como digitalizar a universidade. E, de repente, em 15 dias, eles digitalizaram todo mundo conseguiu. A universidade. Então, eu acho que sim, eu acredito que a economia, né, a colaboração, a criatividade, elas, de fato, são as grandes habilidades fundamentais para que a gente vença esses desafios. Mas, por outro lado, eu ainda acho que a gente tem muito caminho a avançar, especialmente no nosso caso, eliminar essa brutal desigualdade que a gente vive. Sem sombra de dúvida, eu concordo com o número, gênero e grau. Quando a gente fala de evolução, a gente fala que cada um tem o seu tempo e o nível de maturidade que cada um enfrenta e aceita esse desafio de evoluir também é peculiar de cada um. Então, eu entendo que, sim, esses processos podem colaborar para que a gente aceite mudar padrões. É literalmente a mudança de modelo comportamental, modelo de padrão. Mas você também, através do seu trabalho, conseguiu dar acesso. E é também o que eu acredito importante nesse momento, nesse período de transição que a gente vive. Você conseguiu dar vozes a coisas e pessoas que, em outro momento, talvez não tivessem tido esse espaço, esse canal. Então, falando um pouco dos projetos que você fez aqui, eu queria que você compartilhasse, antes de falar de alguns que eu entendo que foram estratégicos, mas assim, qual foi o projeto que você conseguiu colocar que realmente lhe tocou? Aquele que disse assim, cara, esse aqui foi um projeto que eu tive muito carinho, muita dedicação e que realmente mexeu comigo. Quais dos projetos que você se envolveu que você poderia compartilhar aqui com a gente, André? Foram, assim, é difícil realmente, né? Porque é igual filho, né? Eu não sou pai ainda, mas eu sei que é difícil escolher um filho mais querido. Mas tem algumas questões. O cidadão, de forma geral, o cidadão, ele não é à toa que os políticos gostem de inaugurar obras, porque o cidadão também gosta de ver obra, gosta de ver coisa física. Entrega, né? A gente fez muita política pública de planejamento, que é lei, legislação, estrutura, que é muito importante, mas na prática as pessoas não entendem a importância desse tipo de ação. Conseguem ver, sentir. Exato. Em que pese elas até sintam, mas assim, sintam na perspectiva de que a política pública impacta nas nossas vidas, né? Mas se tem um projeto que eu tenho um grande carinho, eu vou dizer, é 2 em 1, digamos assim. É o Parque da Cidade. O Parque da Cidade, para mim, é um grande exemplo do que pode ser uma política pública, porque quando nós chegamos no Parque da Cidade, ele era um espaço que a gente pode chamar de faixa de Gaza, porque ninguém ia, porque tinha medo, quem morava ali no Nordeste de Amaralina não ia, porque tinha um muro, então não sentia parte, quem morava do outro lado achava que era inseguro, e a gente mudou essa realidade, né, com as famílias ocupando o parque, fazendo dele um grande espaço de encontro, né, de classes sociais, e uma segunda etapa do parque foi a implementação do Colabore, que veio já para incluir mais ainda populações e a gente acelerar, incubar, e fazer da inovação de impacto, da inovação social, algo real. Então, o parque, para mim, que é por isso que eu falei 2 em 1, porque tem o parque em si, que foi da primeira gestão, e tem o Colabore, que foi
na segunda gestão, né, nesses 7 anos, que para mim essas duas entregas em uma só, para mim, de fato, foram um grande legado, um dos grandes legados que eu acho que ficaram para a cidade. E aí eu vou ter que compartilhar com vocês, porque eu voltei para o Brasil em janeiro, final de janeiro, e assim, eu fiquei impressionada com o Parque da Cidade. Meu marido é vegano, eu sou vegetariana, e a gente realmente ficava buscando onde encontrar esse mercado. E um caminho na Barra, na volta, a gente não vamos visitar o Parque da Cidade para visitar a feira vegana que vocês tinham lá. Eu fiquei impressionada. Eu fiz um vídeo, compartilhei, convidei as pessoas para conhecerem, porque realmente é um parque diferente. E para mim, que cheguei do Canadá e que parques lá, e essa área aberta, e a participação da comunidade nos parques é algo muito, muito, muito forte, eu disse assim, cara, isso aqui é o mesmo modelo e o mesmo padrão. E tive a oportunidade também de participar de eventos no Colabore e vi também essa diferença do olhar para a inovação. E aí a gente começa a entrar no próximo step aqui, que foi o que eu trouxe para você. Como foi para você trazer e participar desse conteúdo que para muita gente ainda é algo desconhecido? Falar de inovação, falar de startups, falar de aceleração. Ainda tem muita gente que não sabe o que é isso, não sabe para onde vem. Então eu queria que você compartilhasse comigo como foi trazer isso para Salvador. A gente teve o Hub também de tecnologia lá no comércio, que também foi um outro espaço muito disruptivo. Então, assim, compartilha com a gente um pouquinho de onde é que veio isso e quais foram os desafios que você, como gestor, enfrentou para introduzir esse novo olhar de tecnologia aqui na nossa cidade. Então, esse é um ponto interessante porque, de fato, foi um outro grande desafio. Porque na primeira gestão, se eu tinha toda essa minha experiência em gestão pública, se de alguma maneira a gente teve que construir do zero a secretaria, enfim, com dificuldades incríveis. Na segunda gestão, enfim, já não dava mais para dizer que não tinha experiência. Já tinha ganhado musculatura, né? Exato. Só que aí o prefeito me chamou e falou, André, eu queria que você tocasse a agenda de inovação. Vamos incluir a inovação na secretaria e a partir de agora a secretaria vai ser também de inovação. Então, eu também não tinha muito contato, assim, empreendedorismo, inovação, era uma agenda que eu conhecia muito pouco mesmo. E aí, mais uma vez, eu fui lá estudar, buscar referências. Enfim, a gente chegou a viajar, eu com o Ivan, nosso diretor de inovação, a gente viajou para São Paulo, fomos em Florianópolis, né, que são os dois grandes referências e tal. Estudamos muito também o caso de Recife. Quando eu saía do Brasil também, eu ia para entender esses espaços de inovação. E aí a gente conseguiu pensar uma política pública, porque a secretaria tinha uma obrigação, atribuição de fazer política pública, né? Entendendo que já existia um ecossistema de inovação, né? E é bacana porque ecossistema é uma palavra que vem da biologia e tem tudo a ver com o meio ambiente, então estava em casa, de certa forma. E aí a gente foi, é como diz Marcelo D2, né? Tem que saber chegar. Então a gente chegou, foi conversar ali com o Sebrae, com a academia, com as startups, com a Abas, e a gente foi se chegando e fomos entendendo o que o ecossistema precisava. E aí a gente foi provendo, a partir do nosso papel, o que o ecossistema precisava, e eu acho que foi uma grande entrega. Eu sempre quis muito associar essa agenda com a agenda de redução de desigualdade. E aí o Colabore surgiu com esse grande objetivo. Inovar empreendedorismo, empreendimentos de impacto, mas com esse olhar, com esse viés da redução da desigualdade e da colaboração com uma agenda global, que são os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, acho que o Colabore representou exatamente isso, né? Que é um processo tanto de consolidação do ecossistema local, mas também de como a prefeitura chega, como ela dispõe, se disponibiliza sua infraestrutura e seus espaços para isso. Né? Foi difícil sair da secretaria? O Cafezeiro perguntou aqui para você como foi entregar esses muitos filhos que você produziu lá na secretaria, de muitos projetos. Eu tenho alguns deles aqui que eu realmente fiquei encantada, que foi a Horta Comunitária, o Para a Praia. Gente, você deu acesso às pessoas que muitas vezes nunca foram nem olhadas na proposta de projetos que você trouxe, no sentido do Espaço Colabore, PTU Verde.
E um que eu adoro, que você fazia na própria secretaria, que era Segunda Sem Carne. Então, você convidava as pessoas, cozinhava. Então, são projetos extremamente inovadores, em que a gente realmente não participa da agenda das pessoas e que você conseguia, inclusive, convidar outros secretários para participar da Segunda Sem Carne. Então, assim, o que eu acredito que é hoje essa economia, que é a economia do acesso. As pessoas não têm porque elas não conhecem ou não sabem. E você, através desse papel, você conseguiu introduzir temas, abordar temas que as pessoas realmente não faziam parte do dia a dia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí desses projetos e como foi para você, se foi difícil deixar a secretaria. Veja, eu já vinha me preparando, né? Eu já tinha, de fato, vou dizer para vocês assim, eu decidi me candidatar ou colocar meu nome à disposição no momento em que o atual presidente foi eleito, né? Não sou muito fã dele e eu percebi que era quase que um chamado à batalha, porque a nossa agenda, a agenda que eu defendo, que eu sempre acreditei, vem sendo, de certa forma, atacada o tempo inteiro. Então, eu percebi que ali era meio que um chamado, que eu não podia fugir dessa missão. E aí eu já vinha me preparando, então eu já estava preparado para deixar a secretaria, de certa forma. Óbvio que é difícil, porque você está há 7 anos e 3 meses na mesma, né, com uma rotina mais ou menos ali, né, daquele jeito. Então, no dia seguinte, você muda tudo, acabou tudo, é tudo diferente. A diferença é que ninguém contava com essa pandemia, com esse coronavírus, que obrigou as pessoas a ficar em casa. Então, antes de eu sair da secretaria, já estava o isolamento social. Então, foi meio que, assim, por um lado, foi bem ruim, porque eu não pude implementar o que eu tinha planejado na reta final. A gente tinha várias entregas, a gente tinha também umas despedidas com as pessoas que nos ajudaram, afinal de contas, a gente não faz nada sozinho. Não conseguimos fazer isso presencialmente. Mas, por outro lado, não foi difícil, porque eu já estava planejado. E eu tenho um princípio, Lília, acho que foi a Amanda que perguntou, que é o seguinte: eu não acredito em ficar muito tempo na mesma função. Eu acho que isso perde a capacidade de inovação, perde o entusiasmo, né? Que pese ali eu tenha conseguido manter um pouco o entusiasmo, porque teve uma mudança na função, de certa forma, um upgrade ali nas atribuições, né? Que a inovação veio e deu uma refrescada, digamos assim, mas na prática, ficar muito tempo na mesma função, eu não acredito. Então, eu já tinha tentado, inclusive, sair antes da secretaria, né? Já tinha pedido para sair, digamos assim, mas me pediram para continuar. Então, não foi difícil. E esses projetos que você citou, eu sempre procurei, Lília, pensar uma forma diferente de abordar esses temas. Então, como é que eu vou falar de alimentação? Pô, tem um movimento de segurança sem carne. Eu não sou vegano, mas eu estou reduzindo o meu consumo de carne. Então, vamos falar sobre segurança sem carne, porque deve ter um monte de gente do mesmo jeito, que quer reduzir, mas não necessariamente vai eliminar de uma hora para outra. E aí eu trazia chefes, a gente conversava, produzia conteúdo, muito legal, levava. Então, o Para a Praia é uma outra forma de fazer uma coisa, de mostrar o direito à cidade de uma maneira também, né, diferente. Então, eu sempre apertava a mente da minha galera lá da equipe para que a gente fizesse coisas diferentes. Nós temos que fazer diferente, porque fazer igual, todo mundo faz. Eu quero que faça diferente. E aí a gente ia viajando e vendo que era possível fazer. Porque muitas vezes, também, como a gente falou, o poder público tem muita barreira para inovar, né? Então, às vezes, era difícil. Mas você conseguiu fazer, né, esses projetos acontecerem de forma... Você perceba, eu lá no Canadá consegui acompanhar esses projetos e disse assim, que disruptivo! Vamos lá lançar a Segunda Sem Carne, a horta comunitária. Então, você pegou bairros que estavam lá com canteiros completamente desacreditados e incluiu uma horta. Então, esse olhar diferente, e aí para você que está acompanhando aqui a gente já sabe da minha proposta do LM Talks, que é realmente trazer líderes e gestores que estão fazendo diferença nos lugares onde eles estão, é exatamente sair da média. Porque manter um padrão de gestor público que vai falar nos mesmos temas e fazer as mesmas coisas não fazia sentido. E esse DNA vem muito de quem realmente é inovador. A Nathalie compartilhou aqui, somos todos inquietos. Então, a pessoa realmente que faz parte um pouco do meu perfil, é generalista, é curiosa, busca, quer dizer, traz uma proposta nova, eu quero me debruçar, eu quero entender, eu quero conhecer, o que é que eu não sei. Então, expandir esse repertório, eu acho que é uma forma que, com certeza, contribuiu para poder você se envolver em projetos de empreendedorismo que não era a sua praia,
enfim, inovação, incubar, acelerar. Então, assim, coisas que realmente não faziam parte do seu repertório, mas que agregou valor. E eu tenho certeza que nessa nova etapa em que você está inserido, também vai fazer a diferença. Uma E coisa aí, André, eu importante, queria que você... Lilian, Desculpa, continua. desculpa te interromper, uma coisa Pode. importante que é o seguinte, tem uma característica que é fundamental para quem trabalha com sustentabilidade, mas eu lembrei disso quando você estava falando aí, dessa coisa mais generalista, dessa formação, que é a transversalidade. Perfeito. Entender esse papel transversal da política pública de sustentabilidade, entender que a gente pode falar de sustentabilidade na saúde, na educação, na infraestrutura, no turismo, na cultura, e aí dialogar com todo mundo. Talvez a nossa secretaria tenha sido a secretaria que mais construía a política pública em parceria, construindo, dialogando, como uma grande teia. E esse é o grande, né, de forma interdisciplinar, transdisciplinar. Então, essa característica é muito importante para qualquer gestor, né, na minha opinião. Mas para a sustentabilidade, acho que um pouco mais, né? Exatamente. E assim, por que a minha curiosidade de trazer você e conhecer um pouco por trás desses bastidores? Exatamente por isso. Porque as pessoas acham que o gestor ele é único e exclusivamente formado em administração, ele tem um MBA em gestão empresarial e ele senta na cadeira de CEO e está pronto e aquilo ali. Na verdade, não. Isso que você está trazendo é muito importante. Por que a gente fala tanto hoje da diversidade, da importância? Eu verdadeiramente acredito que inovação só acontece quando você tem diversidade, porque você expande o seu olhar. Então, quando a gente pensa nessas startups que de uma hora para outra são unicórnio, é porque elas juntam um engenheiro com um médico, com um decodificador, e ali saiu um grande mix, e desse mix saiu uma grande ideia, e dessa ideia a gente tem uma disrupção de algum padrão comportamental, mental, e é literalmente o que alguém contribuiu aqui, a Rosa falou, André é um visionário. Então, ter esse DNA de olhar além do alcance é um diferencial para você que é gestor e líder que deseja fazer a diferença. Porque o que você fez aí nada mais é do que deixar um legado. É uma marca. Eu tenho certeza que quem olha hoje, e aí eu não posso deixar de trazer a questão da nova sede, que também foi uma disrupção grande no comércio, que é uma região em que a gestão atual realmente tenta fazer de um tudo para poder revitalizar, trazer um novo olhar, trazer um novo ar, né? Com um hub que nós temos lá. Mas o prédio da CECIS é algo que realmente impacta. E eu tive a oportunidade de conhecer, participando lá do Laje Talks, que eu também amei super, não sei se ainda está tendo continuidade, mas eu amei a estrutura, amei a proposta, o fato de você abrir o espaço para temas, né? E a oportunidade da gente dialogar de uma forma mais linear, assuntos que outrora não tivessem aquele espaço. Mas assim, eu queria que você falasse um pouco da concepção daquele prédio, porque é um prédio único naquele metro quadrado ali que a gente está falando. Então, esse também tem uma história que as pessoas, mais ou menos o que você falou aí, né? Que acha que deu ideia, foi lá e fez. Na verdade, desde que eu cheguei na secretaria, desde que em 1º de janeiro de 2013, eu já queria mudar, porque o prédio que a secretaria funcionava era muito ruim. Era um prédio na Avenida 7, mas muito antigo, que não tinha acessibilidade, que não tinha segurança, né? Que as instalações elétricas eram todas em péssimo estado de conservação, e aí chovia, ficava sem telefone, imagina. Então, a gente sempre teve muita vontade de mudar. Mas aí a gente foi passando, tive várias tentativas frustradas por documentação, por não sei o quê, PPP, mas tudo acho que tem um sentido também, né? E aí, eu já estava até fechando um andar de um prédio, quando eu recebi uma ligação, falou, André, tem esse prédio aqui, queria que você visse, e tal, eu fui lá ver. Quando eu vi, pô, legal, top, vamos nessa. Que era ótimo, que era o prédio de esquina, né? Não tem melhor para visibilidade que o prédio de esquina. E aí eu sempre quis muito fazer uma fachada verde enorme. Então. Aí cheguei lá, primeiro projeto que eu fiz. Só que o comércio era todo tombado. E aí, eu primeiro tive que pedir para o IFAM autorização para fazer a fachada verde. Aí o IFAM inicialmente não autorizou. E tal, eu fui lá, segunda vez, pedi reconsideração, pá, não sei o quê, negou de novo. Aí eu pedi de novo, aí estudei, aí vamos lá, parei para estudar tudo. Tem que defender isso de alguma forma. A técnica tinha colocado para argumentar, e aí fiz um parecer de 10 páginas, eu escrevi, fiquei no final de semana fazendo, e aí consegui aprovação, e aí a gente foi, porque o interessante é que lá foi o modelo que é o prédio alugado, então o proprietário é que bancou a reforma. E aí o proprietário também foi um grande parceiro, que a gente foi incluindo tudo.
aquele prédio não tinha laje, a gente teve que fazer a laje, reforço estrutural. E a ideia sempre foi ter um prédio que representasse o que a gente sempre defendeu. Porque não adianta a gente ficar falando se na prática a gente não exerce. Né? Então, como diz o apóstolo Tiago, a fé sem obras é morta. Né? Então, não adianta você falar que acredita se você não exerce. Então, a sede da gente, eu busquei fazer isso. Então, quando pensamos lá em cima, por exemplo, também foi a mesma história. Vamos pensar um espaço que a gente vai, tá? Viaja o mundo inteiro, conhece espaços incríveis que tem, né, grandes, as pessoas chamam de rooftops, né, massa, incrível. Isso. A gente não pode fazer em Salvador. Claro que pode. Então, fomos incluindo na medida que a gente percebia que a arquitetura, a engenharia, né, permitia, a gente sempre ia incluindo. E foi o limite, a gente chegou no limite, não tinha mais o que botar. Então, a ideia foi representar o que a gente defendia, mostrar que é possível um prédio antigo ser reformado de maneira a falar de sustentabilidade, de economizar recursos, porque economiza água, economiza energia, e, ao mesmo tempo, virar um grande cartão postal, né, um ponto turístico que ele virou. Né? Antes de inaugurar, a gente tirando foto, falando, mostrando, etc. E aí eu vou convidar quem ainda não conhece, realmente vale a pena conhecer o prédio da CECIS, porque eu fiquei impactada. É um projeto que dá entrada até você chegar à laje, ele conversa com você. Então, esse diálogo é um diálogo completamente transparente do propósito que é aquela secretaria. E realmente você fez valer o que vocês estavam pregando ali. A gente tem uma pergunta aqui para Nelson. Nelson compartilhou: o prédio deu vida ao comércio, de fato eu concordo, aquela fachada verde é pura vida. E tem uma pergunta também: quais são os próximos, deixa eu ler aqui para você, quais os novos projetos que estão ligados à sustentabilidade? Então, o que é que você poderia compartilhar aqui com a gente, para as pessoas que estão aqui, que acreditam nesse mesmo propósito, que acreditam nesse manifesto da sustentabilidade, da maneira de você olhar realmente o mundo de uma forma diferente, inclusive por pequenos passos, enfim, implementar uma segunda sem carne, uma horta, então pequenos, e a gente assiste esse movimento de forma mais expandida. São Paulo, a gente assiste expandido em BH, aqui em Salvador a gente já começa a ver esses passos. Para a gente que morou fora e, como você falou, que viaja muito, a gente percebe esse comportamento diferenciado. O que é que você pode compartilhar aqui com a gente sobre esse novo modelo padrão que está se inserindo do mundo mais verde? O que é que tem de projeto novo acontecendo por vir aí, André? A gente tem um desafio grande que é, de fato, fazer essa transição com a urgência que ela é necessária. Nós estamos vivendo essa crise de saúde pública, que é uma crise econômica também, que já virou uma crise social, enfim, uma crise política, no nosso caso do Brasil. O que acontece? É que a gente, de alguma maneira, esqueceu que existe uma outra crise acontecendo em paralelo, que ela é muito pior do que a do coronavírus quando ela se apresentar na sua mais forte, no seu momento mais forte, que é a crise climática. O clima está sendo alterado pelas nossas atividades e nós já estamos sofrendo impactos e vamos sofrer muito mais impactos. Né? O coronavírus é um efeito colateral dessa crise. Né? Pensem aí que é um efeito colateral apenas, existem muitos outros. Então, existe saída? Existe. Né? Existe saída se a gente investir rapidamente na transição para uma economia de baixo carbono. Né? Eu acredito que isso é possível, considerando especialmente as possibilidades que a inovação exponencial nos trazem. Porque o curto período de tempo que a gente precisa fazer a transição... Precisa ser exponencial. Precisa ser rápido, exato. Precisa ser rápido e exponencial. Então, eu acredito que isso pode acontecer. Agora, depende de todos nós. E aí, na prática, o que a gente precisa fazer é mudar a matriz. Então, em vez da gente ficar queimando combustível fóssil, em vez da gente ficar consumindo exageradamente, nós precisamos mudar esse formato. Você pergunta: André, a gente vai conseguir fazer? Não sei. Às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. Você está fazendo a sua parte, eu estou fazendo a minha, né? E o convite é as pessoas fazerem mais. O que acontece é que muitas vezes, Lília, quando as pessoas me perguntam, é muito comum me perguntar: André, o que a pessoa pode fazer, né, e tal, para mudar? Eu sempre digo, eu estava até assistindo a Bela Gil conversando, falando mais ou menos isso que eu vou falar agora, que eu já falo há algum tempo. Que não adianta, assim, eu poderia dizer para as pessoas, por exemplo, economize água, tome banho de 1 minuto, né? Você vai correr, vai tomar um banho correndo,
né? Às vezes nem vai se limpar direito para ajudar o meio ambiente. Só que aí, o que acontece? Um hambúrguer que você come é como se você estivesse ficando 2 meses inteiros tomando banho, sem desligar o chuveiro. Imagina. Né? A Embasa, no caso da Bahia, perde 38% de tudo que ela distribui de água, se perde na distribuição. Vazamento, né? Falta de acompanhamento. Então, não adianta tomar o banho de 1 minuto se o sistema está desperdiçando 10 piscinas olímpicas por dia. Então, o que acontece? A gente precisa mudar o sistema. Para mudar o sistema na prática, para que a gente alcance esse desafio da transição da energia, da transição, do desenvolvimento, a gente precisa se engajar, né? Se conectar com pessoas que pensem assim, fazer uma grande corrente para mudar o sistema. Né? Fazer a nossa parte é importante, não é para deixar de fazer de forma alguma, porém, temos que estar entendendo que o sistema precisa ser alterado. Para ele, a gente precisa misturar mais gente, criar massa crítica para ir para cima dele. Faz todo sentido e é a minha percepção hoje quando eu olho. Na verdade, eu acredito que existem várias bolhas por vários propósitos, mas cada vez mais ela vai ganhando mais corpo. E o universo está se encarregando de conectar essas pessoas que realmente querem fazer a diferença e que têm um propósito maior em tudo que estão fazendo e conectar essas pessoas para que realmente elas consigam se expor. Então, a tecnologia, na minha opinião, vem muito com esse objetivo se a gente usar através desse olhar. Exponenciar as pessoas através da tecnologia em prol de coisas que realmente fazem diferença. Então, eu entendo dessa forma, eu acredito e acho que realmente a gente precisa levantar essa bandeira. E essa foi a minha motivação de trazer você aqui. De conversar com um gestor que fez diferença na gestão. E aí você que está aqui, que é líder, que é gestor, percebam que um engenheiro ambientalista, ele conseguiu, mesmo não tendo, ele foi construindo e expandindo o seu repertório no caminhar. E isso faz parte da jornada de qualquer empreendedor, de qualquer líder gestor. Então, assim, não se sinta limitado se agora, por esse desafio que nós estamos vivendo, você não tem as respostas. O caminhar vai lhe dar musculatura para que você consiga chegar onde você quer chegar. Mas o importante é você conseguir dialogar com várias frentes. É conseguir o tempo inteiro estar disponível a aprender. Eu me considero uma eterna aprendiz na busca de conhecimento para que possa realmente aumentar meu repertório e eu possa contribuir. E dessa forma eu agradeço esse bate-papo que nós tivemos aqui, agradeço a oportunidade de a gente falar sobre temas que para mim são muito importantes, em que cada vez mais eu amadureço. Se você me perguntar, Lília, você tinha esse olhar há 5 anos atrás, 6 anos atrás? De forma nenhuma. São curiosidade, você vai conhecendo um pouquinho ali, você diz, poxa, mas isso faz sentido. E aí você vai conectando os pontos e vai entendendo que realmente, ok, pode não fazer sentido para muita gente ao meu redor, mas para mim está fazendo sentido, massa, eu estou contribuindo. E através do meu exemplo, da minha performance, a gente começa a impactar e inspirar outras pessoas a fazerem também. Então eu agradeço você por ter sido inspiração de bastante transformação na nossa cidade. Porque eu voltei do Canadá e a gente está falando de um país realmente diferenciado, fora da curva. E cada momento em que eu visitei, eu disse, caramba, que massa, que lindo, o Parque da Cidade, que lindo, o prédio da CECIS, que massa, o Hub, que massa. Então, realmente, eu agradeço a sua contribuição e queria que você desse suas considerações finais para quem acompanhou a gente até aqui. O que é que a gente acompanha dos próximos passos de André aí? É exatamente isso, Lilian. A gente está sempre aprendendo. Assim como você disse, eu sou uma pessoa completamente diferente do André de 7 anos atrás, de 5 anos atrás. É um grande aprendizado. Eu sempre tive muito isso também de... Eu nunca fui muito bom assim, de planejar. Eu passei a planejar, de fato, os meus próximos passos há pouco tempo. Eu sempre fui muito de estar ali e tal, mas sempre preparado para aproveitar a oportunidade que surgia. Então, eu sempre estava, de alguma maneira, me preparando, porque eu sabia que ali na frente podia surgir uma oportunidade. Eu não sabia qual era. Também mas você não tinha que estava estar planejando. Mas você estava ali, né, se organizando de alguma forma. Mas nunca planejei. Eu passei a me planejar há pouco tempo, né, principalmente quando resolvi me candidatar. Obviamente, você precisa ter um grande planejamento, não dá para ser de uma hora para outra, que é um projeto que demanda bastante planejamento. Pode ser. Então, essa fala, ela tem tudo a ver acho que com a trajetória. Às vezes a gente fica um pouco angustiado, né? Meu Deus, o que vai ser, o que não vai ser. Às vezes, se você relaxa, a coisa flui muito mais. Eu sei que isso tem
tem vários perfis. Tem gente que não dá para relaxar também porque está passando fome. Mas, enfim, estamos falando aqui de outras questões nesse sentido. Então, obrigado pela oportunidade. Foi muito bacana. Um grande aprendizado para mim também, essa troca, esse bate-papo. A oportunidade. Meus próximos passos, eu sou pré-candidato a vereador em Salvador. Então, a ideia é levar essa mesma mensagem da inovação, essa mesma mensagem da sustentabilidade para o legislativo. A ideia, eu acho que o legislativo pode inovar muito mais do que tem feito. A gente pode chegar lá disruptando, sei lá, não sei se tem esse verbo, mas enfim, fazendo diferente. E acho que a gente consegue, sim, ter um grande mandato, referência nacionalmente, porque não internacionalmente, e botar mais uma vez Salvador no mapa da inovação a partir do legislativo. E essa é a minha meta, a minha missão. E, como sempre, no foco reduzindo a desigualdade na nossa cidade, né, incluindo populações que não estão incluídas, especialmente porque essa transição para a economia 4.0, para a inovação, não pode deixar as pessoas para trás. E se a gente não se preparar, muita gente vai ficar para trás. Isso vai ser muito ruim. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço, um beijo. Um abraço para todo mundo. Foi muito bacana, gente. Gratidão, André. Conte com a gente, porque realmente essa causa faz muito sentido. E eu estou muito feliz da gente compartilhar. E muita gente que talvez não te conhecesse está aqui compartilhando, engajando. Então é importante a gente saber que existem pessoas que estão preocupadas, não só assumindo um cargo público, mas tem propósito, tem legado. E essa é a intenção da gente compartilhar aqui nesse Talks, onde eu trago pessoas que realmente a gente entende que tem um valor a mais, que tem uma segunda camada. Então, eu fico muito feliz de você estar onde você está e que você seja, em uns momentos que tiver assim, poxa, angustiado faz parte da jornada. A frase que eu tenho dito para os meus clientes, enfim, empresários, empreendedores em que eu estou fazendo história é assim, calma, tá tudo bem. Vamos mudar um pouco. E aí eu deixo aqui uma frase para vocês, a gente fala muito de high performance e alta performance. No momento hoje, eu digo que presta atenção para o flow performance. Então, é convidar para o estado de presença. É você entender se o que você está fazendo sentido. Porque se tiver sentido, não importa o como. Você sabe o seu porquê, você enfrenta qualquer como. E você é um exemplo disso. Você sabia claramente onde você queria chegar e conseguiu enfrentando todos os comos para estar pronto na hora que ele chegou. E eu tenho certeza que vai seguir esse caminho aí, porque está impactando muita gente. Eu fico feliz pelo que você fez na nossa cidade. Um beijo a todos vocês. Gratidão, tudo de bom. Um bom resto de final de semana e fiquem ligados para o LM Talks, que eu vou trazer mais gente bacana como o André aqui, tá bom? Obrigada, André. Beijo, Lília. Tchau. Tchau.